Boa tarde, pessoal. Aqui é a professora Marina, novamente, falando sobre aula de literatura em inglesa. Na aula retrasada, nós tivemos uma introdução, né, pessoal? Então, vai ser a matéria dessa parte de cultura vai ser em 3 partes, tá? Vai ser hoje a primeira parte. A segunda parte vai ser depois da CI, tá? Da Semana Intensiva de Estudo, tá? E retornaremos depois, tá? Depois da gramática, que eu ainda vou falar para vocês de um outro tempo verbal, ainda do presente, tá? Nós falamos sobre o presente simples e o presente perfeito. Na próxima aula, depois da CI, nós vamos falar de presente contínuos, né? Que tem também intenção de futuro, tá? E depois retornaremos na literatura em inglesa, tá? Como tinha falado sobre as variantes, né? De tempo cronológico na literatura inglesa, né? Então, vou comentar um pouquinho sobre a era da Elizabeth, né? Que foi uma rainha muito importante para, para a Inglaterra, principalmente para a Inglaterra, para a conquista da Inglaterra em novos territórios, né? Então, ela foi inovadora, ela foi bem simbólica em todos. Ela era uma grande aficionada no William Shakespeare, tá? Ela era uma grande fã do William Shakespeare, Elizabeth. E era o auge do teatro inglês, tá? Era o auge dos autores que estavam surgindo, né? Não somente o Shakespeare, como outros também. Sobre a influência, assim, um pouco do teatro grego, né? Do grego da Grécia Antiga. Então, assim, acompanhado do Shakespeare, né? Tem o Thomas Scarville e Thomas Norton. Depois também tem o Thomas Kitty. E também, além de, e o Shakespeare, né? E entre suas obras mais importantes, né? Podemos citar o Hamlet, o Rei Lear, o Macbeth, Todo Termina Bem, e também a questão do Egito, né? Da parte da Marcos Antônio e Cleópatra, tá? Um pouco de história aí. E era muito assim invocada, né? Podemos caracterizar também os sonetos, né? Os sonetos pelo Thomas Wright, do século XVI, tá? E outras figuras importantes para o teatro da era da Elizabeth, né? Que é o Christopher Malone, o Thomas Dale, o John Fletcher, o Francis Beaumont e o Marlowe, tá? Lembrando-se que no ano de 1616, o nosso querido autor mais cativante dessa era, que era o William Shakespeare, veio a falecer. Então, assim, no ano de 2016, não sei se vocês já ouviram falar, que teve pela escola pública uma atividade, né, falando sobre William Shakespeare. Eu, na época, eu estava numa outra escola, né, dando aula de língua inglesa, e eu fiz um trabalho muito interessante, né, não somente falando sobre a biografia do William Shakespeare, né, mas falando de algumas obras principais. Principalmente, né, a obra mais famosa, né, que nós vemos na televisão atualmente, né, que é o Romeu e Julieta, que tem várias roupagens, né, de filmagens, desde do filme da era 70, né, pelo Gianfranco Pinelli, que é um italiano, filmando um filme totalmente em língua inglesa, falando da nossa Verona, na Itália, falando sobre a questão de famílias inimigas, e assim por diante, né? Também podemos ressaltar que nós agora vamos ver, além do William Shakespeare, entre outros autores principais desse século, que é o século XVI, tá?
tem a Era Jacobina, que também o William Shakespeare faz parte dessa Era Jacobina. Só que ele já estava enfraquecido, né? Não estava no seu auge, na sua plenitude de obras, né? E também podemos falar sobre a questão que estava tendo na época, né, na Europa, né, que era o barroco, né, a questão do barroco e tudo mais, que vocês verão no primeiro ano do ensino médio, vocês verão sobre escolas literárias, e nessas escolas literárias vocês verão também a questão do barroco, né, que vem questionando a questão da igreja, e várias outras, questão da forma, a crítica sobre a sociedade. Então, né, a Era Jacobina era uma era que é importante para citar a questão de como era a sociedade do século já 17, tá? Terminando o século XVI, né, final do século XVI e meados do século XVII, tá? Então, as suas obras tinham, assim, um abandono, né, contra até a parte de poemas, questão de métrica, a questão até da própria linguagem, né, porque muitas obras do William Shakespeare, pessoal, e de outros autores, eram no inglês arcaico ainda, tá, no inglês bem antigo, né, e o William Shakespeare, ele modernizou essa língua, né, na famosa frase que a gente sempre lembra, quando a gente, se caso vocês poderem ver alguns filmes, né, tem vários filmes da obra do William Shakespeare, se vocês pegaram Hamlet, por exemplo, tem a famosa frase, né, sei ou não sei essa questão, né, be or not to be is the question, que é uma coisa muito importante, tá bom? Terminando aqui falar um pouquinho sobre a Era Jacobina, que é uma era muito importante, que já é começo do século XVII, e a questão do barroco já estava finalizando, tá? A questão de formas, né? A questão do uso da mitologia, né? Então, podemos perceber isso ao longo do período, né? Aqui estão alguns autores importantes ainda dessa era, né? Da Era Jacobina. Jacobina, lembra que a Era Jacobina era do grande João, tá? Era um rei na época. Aí, falando sobre a questão ainda da igreja, né, que eu falei, falando sobre a questão da influência, também de nomes bíblicos em personagens, e também a questão que eu estava falando, né, para vocês do barroco, né, a questão da fórmula, a questão da metafísica, a questão filosófica muito aflorada, né, nos autores, e assim por diante, tá? E aqui tem algumas questões para vocês. Qual é o período que se refere à literatura elisabetana? Lembrando que Elizabeth era uma rainha muito forte, tá, pessoal? Lembra no primeiro slide, aí um dos primeiros slides, estou falando sobre a Elizabetana, a era Elizabeth, tá? E qual foi a importância? Quero a opinião de vocês sobre a importância desse período na literatura inglesa. E comente, tá? A terceira pergunta tem a ver sobre a era jacobina, tá? Na literatura jacobina. E qual é a importância desse período na literatura inglesa, tá? Bons estudos, se cuide e beijinho para vocês. É isso por hoje e bye bye.